carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Esta mensagem faz parte da nossa série de exposições sobre o amor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós iniciamos em junho do ano passado. Estamos aí chegando perto de completarmos um ano de exposição. Há 2 semanas nós não temos exposição nesta carta. Semana retrasada eu preguei no Evangelho de Lucas e na semana passada foi o presbítero Eliel que trouxe a palavra do Senhor à igreja. Hoje, irmãos, portanto, nós vamos continuar a falar a respeito dos dons e eu peço a sua atenção para a leitura da Escritura Sagrada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Pois estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Pois se eu ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá um indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus,
testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele língua e ainda outra interpretação, seja feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isto sucessivamente, e que haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outra em que está assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Portanto, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra. Há tanta coisa, Senhor, a nós aprendermos aqui. Instrui-nos conforme o teu Espírito, ele mesmo que inspirou esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós cremos como cristãos reformados, não apenas no sola Escritura, ou seja, só a Escritura é a palavra de Deus. Mas nós cremos também no tota Escritura, que toda a Escritura é palavra de Deus. Este não é um texto que geralmente algum pregador que prega aleatoriamente escolheria para pregar num domingo à noite na igreja. Porém, como nós estamos fazendo a exposição sequencial, nós somos intimados a expor o texto. E isso nos ajuda a cumprirmos o tota Escritura, visto que toda a Escritura é palavra de Deus e serve para a nossa edificação. Uma outra questão que nós precisamos compreender aqui como base é que não existe palavras de Paulo desassociadas à palavra do Espírito Santo. Portanto, o Espírito foi quem inspirou o apóstolo Paulo. Uma outra coisa que nós precisamos também compreender são as questões culturais e as questões que se referem à revelação como sendo progressiva. As questões culturais, nós já tratamos algumas aqui. Os irmãos devem lembrar as questões ligadas à carne, sacrificada a ídolos, as questões ligadas ao véu, ao uso do véu na igreja de Corinto. A questão da progressividade da revelação, nós também já chamamos a atenção dos irmãos. Neste período aqui, ainda estava sendo formado o cânon bíblico ou do Novo Testamento, ou seja, os livros que comporiam o Novo Testamento. Portanto, a profecia que ainda estava em voga, ainda estava valendo. Porém, havia na igreja de Corinto uma grande confusão, sobre a qual o apóstolo Paulo reclama à igreja de Corinto que colocasse as coisas em ordem. A desordem estava tomando conta do culto na igreja de Corinto. E Paulo queria deixar o culto, de fato, com decência, com ordem, organizado, a fim de que o culto alcançasse o seu objetivo maior e mais importante, após a exaltação do nome de Deus, a edificação da igreja. Então, o culto, por princípio aqui, é esse encontro de Deus com o seu povo,
de Cristo com a igreja, onde ele é exaltado e inclusive canta no meio de nós os louvores, como diz o Salmo de número 22, mas também é o culto onde nós somos edificados. Então, a nossa alegria, o nosso prazer é sairmos daqui alimentados, fortalecidos, e todo o culto serve para isso, em especial a parte voltada ao ensino, à exposição das Sagradas Escrituras. E era neste momento que a igreja de Corinto vivia o ápice da desordem. E a desordem aqui tinha a ver com a superioridade que era dada a um dom, era dado a um dom em detrimento daquele que era mais importante. Por isso que o título sugerido pela Sociedade Bíblica do Brasil é "O dom de profecia é superior ao de línguas". E de fato o título está bem, a sugestão é muito boa desse título, visto que o contexto, né, e a própria leitura do texto quer nos apresentar este argumento do apóstolo Paulo como principal. A profecia é a revelação de Deus, é a voz de Deus no meio do povo, numa língua que o povo entende, entendendo pode dizer amém e glorifica a Deus. As línguas eram coisas estranhas, ininteligíveis, que não poderiam edificar ninguém, pois ninguém poderia dizer um amém após ouvir algo que não entendia. Portanto, o apóstolo Paulo está aqui tentando convencer os irmãos da igreja de Corinto a colocarem esta prática de uma forma tão abafada na igreja ao ponto dela deixar de existir, como de fato veio acontecer quando nós lemos a segunda carta escrita aos Coríntios. Eu queria então, irmãos, entendendo esse texto, não é um texto fácil de ler, não é de entender, e existem muitas questões religiosas, por assim dizer, envolvidas aqui na igreja atual, né, nas igrejas dos nossos dias. Nós precisamos então ser muito honestos com o texto e muito cuidadosos analisando cada ponto. Quando nós observamos este capítulo 14, dá para nós entendermos, como eu já ressaltei em pregações anteriores, a aptidão, né, o dom do apóstolo Paulo de ser um mestre, um teólogo, né, pelo ensino, pela profundidade do ensino, mas ao mesmo tempo podemos ver o apóstolo Paulo como um pastor. Ele sabia que aqui havia um momento de crise na igreja, tanto que Paulo decide tocar nesse assunto aqui depois do capítulo 13, quando ele fala sobre o amor. Então Paulo, muito esperto, muito sábio, orientado pelo Espírito Santo, resolve registrar isso aqui após convocar a igreja ao amor, porque este certamente era o assunto mais polêmico que poderia causar divisão, a divisão final da igreja de Corinto. Falo final porque os irmãos que estão acompanhando e aqueles que conhecem a carta sabem que a igreja já era dividida. Havia os de Paulo, os de Apolo, os de Cefas e os de Cristo. A igreja era extremamente dividida. E aqui podia ser o ápice da confusão na igreja, se o apóstolo Paulo chegasse para os irmãos e dissesse assim: acabem com essas línguas agora. Paulo então decide não fazer assim. Até citei para os irmãos como seria hoje se um pastor destas grandes igrejas pentecostais, das quais nós temos muito respeito, são nossos irmãos em Cristo, mas imagina se um presidente dessas grandes igrejas chegasse no púlpito no domingo à noite e dissesse: irmãos, a partir de hoje nós estamos proibindo que se fale línguas estranhas, como eles costumam chamar, em nossas igrejas. Você já imaginou a confusão que seria? Então, imagine na proporção de uma igreja do primeiro século, o apóstolo Paulo tendo que tratar esse assunto, mas com um cuidado pastoral. Não seria nem bom, ainda que um desses pastores concordasse, né, com o que nós vamos falar, não seria bom que ele fizesse isso, de púlpito, num domingo à noite, sem preparar a igreja para isso. Ele precisaria trabalhar muitos anos para desfazer
talvez até algumas décadas, para conscientizar para uma mudança sem causar grandes transtornos. Isso, claro, guardadas as devidas proporções, conta-se a história de um pastor que chegou numa igreja antiga, tradicional, e quando ele foi pregar no primeiro domingo, após ter sido eleito por aquela igreja, ele leva um tropeção num piano que estava assim próximo ao púlpito, né? E depois que ele leva um tropeção, no domingo posterior, ele conversa com os diáconos da igreja e diz assim: olha, eu queria que esse púlpito ficasse um pouco mais afastado. E aí o diácono diz assim: pastor, não faça isso. Esse órgão aqui, ele foi da bisavó do primeiro pastor dessa igreja, da família mais tradicional da igreja. O coitado do órgão nem pega mais, né? Mas está ali para fazer o pastor levar a topada, né? Se o senhor mexendo isso aqui, vai ser uma confusão na igreja, vai ser um negócio, vai dividir a igreja, vai rachar logo na primeira semana que o senhor está aqui. Então conta a história, essa é quando antigamente a gente chamava de história com E, né? Conta-se que o pastor então decidiu fazer o seguinte: eu não vou mexer nesse órgão, mas todo domingo quando ele ia pregar, ele dava uma empurradinha no órgão, todo domingo, até que finalmente o órgão saiu da área que o pastor precisava passar toda vez. Algumas mudanças, irmãos, quando elas vão causar grandes transtornos, ou podem causar, ainda que seja para melhor, quando mexe com muita gente, precisa ser feita aos poucos, com cuidado, entendendo até que ponto as pessoas estão recebendo aquilo ali, sem se sentirem ofendidas, sem se sentirem rejeitadas, discriminadas ou coisa desse tipo. Eu acredito, irmãos, que esse era o espírito do apóstolo Paulo aqui. Porque se os irmãos forem cuidadosos a observarem comigo aqui, cada questão que o apóstolo Paulo coloca quanto às línguas, você vai perceber que, na verdade, o que o apóstolo Paulo queria é que elas cessassem. Mas ele mesmo orienta os líderes da igreja a não proibirem. Não proíba, mas só fale se tiver intérprete. Não proíba, mas que ela fique lá embaixo, primeiro venha a profecia. Pode ter 1, 2 ou até 3 profetas. Então não proíba, mas entenda que é um sinal que não tem nada a ver com os crentes. Não proíba. Então os pais talvez já tenham feito isso com seus filhos, né? Em algum aspecto. Não proíbe de cara, mas vai colocando condições que depois o filho diz assim: é melhor eu nem fazer, né? Então são estratégias paternais, né? A ideia de pastor, né? Com cuidado para evitar que a igreja viesse a ter uma divisão maior e talvez um racha irremediável. Então peço que você, com a sua Bíblia aberta, analise comigo alguns pontos aqui. Alguns nós já passamos, e eu vou falar bem rápido, e depois nós vamos tratando os mais para frente. Primeiro, o apóstolo Paulo diz seguir o amor. Então veja, Paulo apela para o amor quando vai falar no assunto dos dons. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então observe que Paulo coloca a profecia aqui como aquele que é o principal dom para a edificação da igreja. Pois quem fala em língua não fala a homens, porque os homens não entendem o que se fala. Só Deus é quem entende. E aqui, irmãos, fica clara a ironia do apóstolo Paulo. Quando eu falo de ironia, entenda, não é necessariamente um sarcasmo, pois não é digno de um homem de Deus que está escrevendo uma carta para edificação ser sarcástico como se quisesse atingir determinado grupo. Mas a ironia, ela sendo bem usada, leva as pessoas à reflexão. E é isso que Paulo quer fazer aqui. Se o argumento de Paulo, tanto anterior, como no contexto imediato, como posterior, é dizer que o culto é para a edificação, para aproveitamento, como Paulo estaria então dizendo que quem fala em línguas não fala a homem senão a Deus?
visto que o culto, irmãos, é para edificação mútua da igreja. E em espírito fala mistérios. Mistérios aqui não são os mistérios de Deus. Mistério aqui é a ideia de coisas que não são inteligíveis, coisas que não podem ser compreendidas. Mas o que profetiza fala aos homens, e aqui veja a diferença. Enquanto as línguas não recebem nenhum adjetivo qualificador ou nenhum qualificador que possa ser positivo, em contraste com isso, e essa é uma estratégia linguística, o apóstolo Paulo diz: a profecia edifica, exorta e consola. E as línguas só fazem confusão, porque ninguém entende. Então a característica da profecia é edificar, exortar e encorajar, consolar, né? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Observe, irmãos, o contexto aqui é o contexto de culto. E o objetivo do culto é a comunidade. Porque se o objetivo do culto fosse a individualidade, nós ficávamos em casa. Pois nós também podemos cultuar, no sentido de ter devoção a Deus, em casa. Mas o culto na igreja é para a edificação da comunidade. Então, quando Paulo diz assim, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, Paulo está usando da ironia para dizer, não está tendo nenhum valor, não tem nenhum sentido, não tem valia, porque o que vale no culto é a edificação do outro. Vejam, irmãos, nós estamos aqui e os dons estão sendo usados aqui. Os irmãos viram os músicos, está Teógenes aí no som, na transmissão, os diáconos arrumaram tudo, e o som não é para nós mesmos, o som era para a comunidade toda, e até para quem está assistindo em casa. A música não é para nós cantarmos sozinhos, mas para elevarmos os irmãos a adorarem, cantarem ao Senhor. As irmãs que fizeram lanche, estava uma delícia hoje mais uma vez, fizeram para edificação nossa, para o nosso prazer. Então é um servindo ao outro, e isso é que move a igreja. Então, se existir algum dom para edificação própria, este dom não está cumprindo o propósito pelo qual os dons foram dados, que é para a edificação do corpo. Então você não vai encontrar ninguém ensinando a si mesmo, pregando para si mesmo, exercendo misericórdia para si mesmo. Todo dom é para a edificação do outro. Mas o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Algumas pessoas dizem assim, então Paulo está dizendo que eu devo falar em línguas em casa. Não está dizendo, irmãos. Entenda que Paulo está falando no contexto de culto público. Ele não está falando de culto individual. Não está falando da casa, mas da reunião, do ajuntamento solene, da convocação do povo de Deus para adorar. Eu quisera que todos vós falassem outras línguas. Aqui observem, mais uma vez, a ideia irônica, né? Porque, veja, Paulo está desestimulando e aí diz, eu quisera que todos vós falasseis. É claro que ele está usando a ironia. E, além disso, no verso 5, ele está usando de um tipo de estratégia linguística que é o seguinte: para levantar um ponto, ele rebaixa o outro. Então, neste caso aqui, ele diz, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. E a pergunta é, se interpretar, para que falar em outra língua? Já pensou nisso? Se eu consigo interpretar o que eu falo, né, suponhamos que eu soubesse falar uma outra língua, eu não sei, né, mas se eu soubesse falar holandês, eu sabendo que você é brasileiro aqui, pernambucano da gema, aí eu ia no culto falar em holandês para depois interpretar para você em português. Tem sentido isso? Mera exposição de habilidade linguística.
Paulo diz: salvo se as interpretar, porque o objetivo é que a igreja receba a edificação. Aqui, irmãos, vamos entender bem. E eu queria fazer uma aplicação muito breve aqui, muito objetiva. Embora o tema tenha a ver com as línguas estranhas, né, eu queria que você... As línguas, né? Que de fato eram estranhas. Mas eu queria que você recebesse essa palavra aqui também, observando o sentido do culto. O culto é para a edificação. Isso significa, irmãos, que cada parte do culto precisa ser por nós entendida, compreendida, para que nós sejamos alimentados. Então, às vezes, letras de canções que falam palavras estranhas ou incomuns precisam receber a tradução, né? Principalmente dos hinos antigos, que usam uma linguagem formal, né, que nós não utilizamos no dia a dia, né? E algumas palavras até que praticamente não são usadas, né, no vernáculo, no vocabulário comum das pessoas. Então, às vezes, a gente encontra, né, algumas palavras assim. A preocupação da IPB é tão grande quanto a isso, que se você tem a Bíblia Coinário, né, Novo Cântico, se tiver alguma palavra assim muito estranha, vai ter lá uma referência, né, para você ir lá para baixo e perceber qual é, na nota de rodapé, o significado da palavra. Porque não adianta você dizer uma palavra bonita de uma letra de uma canção e não compreender o que está sendo dito. Então, vários hinos do nosso hinário a gente encontra aqui. Tem um que diz assim: receberão os seus lauréis, né? E lauréis eram as coroas que eram dadas às pessoas que eram vitoriosas no Olimpos, né? Ou nos Jogos, e recebiam uma coroa de louros, né? Então aí vem os lauréis. Então, às vezes, a gente precisa explicar essas coisas, e não é porque os irmãos são menos inteligentes do que quem já sabe, é porque são palavras de uso formal, não estão no dia a dia, e claro, isso nos ajuda também a nós aumentarmos o nosso vocabulário e conseguirmos até falar e escrever melhor. Mas o objetivo do culto é a edificação. Então a pregação precisa ser numa língua inteligível, os cânticos precisam ter palavras inteligíveis, e é isso que nos diferencia, irmãos, radicalmente dos romanos. A igreja de Roma baseou toda a sua missa numa língua que as pessoas não entendiam. Muitos, até sacerdotes, não eram capazes de entender o que era lido na missa, porque era pregada em latim. E as pessoas só entendiam em nome de Pátria, de Filho e de Espírito Santo, e diziam amém e acabou-se. É quando Deus levanta homens como John Wycliffe, conhecido por nós como a estrela da alva da Reforma, que quer traduzir a Bíblia do latim para o inglês, e encontra grandes dificuldades. Jan Hus, na República Tcheca, começa a pregar na língua dos camponeses. A igreja de Roma começa a persegui-lo, isso tudo dentro da igreja de Roma, irmãos, o que nos deixa mais conscientes ainda de que nunca foi o objetivo dos pré-reformadores, nem dos reformadores, dividir a igreja. O que eles queriam era corrigir os abusos que a igreja cometia, a fim de que a igreja voltasse à simplicidade dos primeiros dias. Entre esses abusos estava a mensagem, o culto, a pregação na língua que o povo não entendia. Isso deixava o povo cada vez mais ignorante. E quanto mais ignorante o povo se tornava diante das Escrituras, mais a igreja se impunha com suas tradições de religião popular e de paganismo. E assim o catolicismo, o romanismo, se desenvolveu, cresceu, e o pior é que mesmo após a reforma, eles reafirmam no Concílio de Trento todas essas coisas, acreditando que a língua latina era a língua sagrada, a língua sacra. Então a missa deveria ser assim e o povo deveria continuar a ser ignorante. Portanto, isso vai contra a tradição histórica da igreja,
E isso vai contra a tradição da Reforma Protestante. E aí, depois da Reforma Protestante, vem um grupo, séculos depois, e diz: agora a gente no culto deve falar uma língua que ninguém entende. Você conseguiu imaginar como é destoante da realidade? Todas as vezes, irmãos, essa é uma das bases para nós compreendermos. Deus é muito acima de nós, mas Ele se revela a nós de forma que nós conseguimos compreender o básico para a nossa salvação e edificação e caminhada na sua revelação especial. E aí o Deus que se submete às leis da criação na pessoa do seu Filho, para falar da linguagem das pessoas, para que as pessoas pudessem compreender. Agora esse Deus, que durante toda a história, quando enviou os seus mensageiros, os seus anjos, falou na língua do povo, agora o movimento pentecostal diz que Deus fala, mas fala em outras línguas. Então é inimaginável. E quando isso entra no Brasil e se alia ao misticismo, ao sincretismo que há nessa nação, o movimento pentecostal virou essa bomba que é no Brasil, com uma base totalmente antibíblica. Deus se revela às pessoas para que seja conhecido, não para se velar, mas para se revelar, para tirar o véu, para se fazer conhecido a nós, e não para se esconder de nós. O apóstolo Paulo usa alguns argumentos, verso 7. Antes disso ele falou: que vos aproveitarei se eu vos falar em outras línguas e não por meio de revelação, de ciência, de edificação, de profecia, melhor dizendo, ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca? Eu falei aqui um pouco aos irmãos sobre os militares, né? Um toque para cada coisa. Se você de repente dá um toque errado, ao invés do exército se levantar, ele pode ir para frente, ele pode ir para trás, ele pode ir para o lado, ele pode ir para o outro. Precisa haver um som que seja inteligível. Na música é a mesma coisa, irmãos. E olha que eu não entendo de música, não estudei música. Mas quando você escuta um som, você consegue discernir o que é aquilo ali. Até mesmo quem de repente não sabe tocar nenhum instrumento. Você consegue entender o que é uma nota e o que é um arranjo, o que é um desarranjo, né? O que é um acorde e o que é um discorde. Por quê? Porque nós somos educados nos ouvidos, principalmente quem não escuta música sertaneja, tá certo? Então, há essa informação musical para nós. Mas o que havia aqui na igreja de Corinto era um som bagunçado que ninguém entendia, que ninguém compreendia e, portanto, não estariam preparados para a batalha. Paulo diz assim, verso 9: assim vós, se com a língua não disseres palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Você acha que o apóstolo Paulo, que diz que quem fala em línguas fala como se estivesse falando ao ar, você acha que Paulo queria isso na igreja, irmãos? É claro que não. Há sem dúvida muitos tipos de voz no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Todos os sons têm sentido, todos eles. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro. Veja o que acontece quando alguém fala em língua. Um vira estrangeiro para o outro. E é muito ruim. Você, se já precisou, né, falar com um estrangeiro, é um negócio assim agoniante, né? Pessoa querendo se comunicar e você sem entender absolutamente nada, né? Já colocou um filme legendado, já tirou a legenda. Se você não for bom, né, na língua, né, se for um filme coreano aí,
Os que gostam de dorama, né? Bota um dorama lá sem legenda e veja o que é que você vai achar daquilo ali. Bota um filme chinês. O inglês, vez por outra, a gente entende, né? Um High to Flight aí da vida, né? Né, Ju? Mas outra língua assim esquisita, a gente não vai aguentar muito assistir o filme, porque é agoniante. E é agoniante numa igreja onde as pessoas são todas brasileiras e falam português, falarem uma língua que ninguém entende. Não edifica. É ignorar a significação da voz. É estar no meio do seu povo e parecer que está no meio de estrangeiros. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. O dom de línguas, ou as línguas, né? É regredir. A profecia é progredir. A língua é regredir. E isso, irmãos, nos leva a pensar no seguinte. Talvez na mente do apóstolo Paulo aqui, a ideia de regredir o remonte a Babel. Babel foi confusão de línguas. E aqui em Corinto estava havendo um Babel dentro da igreja, no sentido das línguas. Ninguém se entendia, confusão para todo lado. Pelo que o que fala em outra língua, verso 13, tá? Se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Paulo diz assim: ore, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Você consegue perceber o teor das palavras? Regredir, infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas orarei também com a mente. Então eu preciso entender, eu preciso ser compreendido para que eu possa edificar o meu irmão. E se tu bem dizeres apenas em espírito, que alguém pode dizer, então eu vou ficar só para mim, como o indouto dirá o amém após a atuação de graças? Aqui conceito básico, preceito básico. O amém significa que assim seja, na nossa tradução, né? No grego é em verdade, amém, amém. É praticamente a mesma ideia de eu confirmo o que está sendo dito, é real o que está sendo dito, é correto. Como alguém pode dizer isso depois que alguém lhe fala numa língua que ele não entende? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças porque eu falo em outras línguas mais que todos vós. Aqui o pessoal diz assim, ó, tá vendo? Paulo também falava em línguas. Claro, ele era um poliglota. Porém, quando ele estava na igreja, ele falava palavras que as pessoas podiam entender. Verso 19, para instruir outros. Irmãos, verso 20, não sejais meninos no juízo. Aqui entendam bem, Paulo está, a ideia de menino aqui, Paulo não está sendo agressivo com eles, mas a ideia de menino aqui é aqueles que não amadureceram ainda na fé. Na malícia, sim, vocês devem ser como crianças. Quanto ao juízo, serem como homens amadurecidos. E aí vem um outro argumento de Paulo. Na lei está escrito, esse texto, irmãos, é Isaías 28, versos 11 e 12. Se os irmãos puderem, marcando aí sua Bíblia, irem para lá, Isaías 28. Observe que é uma profecia contra Jerusalém. E o que essa profecia diz, irmãos? Pelo que por lábios, Isaías 28, a partir do verso 11. Deixa eu ler só, irmãos, por favor, a partir do verso 7.
Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem, pois, se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo. Descanso alcançado, a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, e regra e mais regra, e um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Observe que Paulo usa este mesmo texto. Agora volte aí sua Bíblia, 1 aos Coríntios capítulo 14, verso 21. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Aqui, irmãos, as línguas, neste caso, eram sinal do juízo de Deus. Deus, ao invés de se revelar, que encaixar, encaixou, o famoso colar, colou, né? E meus irmãos, não é isso que edifica a igreja. Muito mais quando a gente não entende, né? Isso ainda é a profetada. As línguas são piores porque a gente não entende. Na verdade, eu nem sei o que é pior. Colocando um pelo outro, nós não precisamos de troca. Paulo diz assim: se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, ele é por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se manifestos os segredos do coração. Veja, irmãos, o que é que torna manifesto o segredo do coração? Conforme outros textos das Escrituras, a palavra de Deus. A pregação, a profecia é a palavra sendo pregada. As línguas não. E assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. A palavra é quem promove conversão. A língua que ninguém entende não pode fazer isso. Próxima semana a gente continua, irmãos, no verso 26. Estamos caminhando já para o final, para o capítulo 15, que é um capítulo muito importante também. Mas eu queria então que os irmãos guardassem no coração e entendam, por favor, o nosso objetivo não é causar divisão entre nós cristãos e entre nós evangélicos, porque o nosso inimigo não são os nossos irmãos pentecostais. E nem nós somos inimigos deles, pelo menos nós nunca nos achamos. O nosso inimigo é Satanás, é o diabo. E entre várias estratégias, ele tem usado muitas, né, para afrontar a igreja de Deus. Entre elas não está o movimento pentecostal, exceto aquilo que dentro do movimento é antibíblico e de fato tem promovido uma falsa conversão. Há alguns até que acreditam que se não falam em línguas são crentes de segunda categoria. Então, quantas pessoas não pulam, né, partem para outras igrejas, porque dizem assim: na minha igreja anterior eu me senti um peixe fora d'água, porque era o único que não falava em línguas. Algumas igrejas chamam na frente, dizem: agora você vai receber o Espírito Santo. Meus irmãos, nós já recebemos quando nós nos convertemos.
Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Espírito. Na conversão, o Espírito Santo passou a habitar em nós, somos templo e morada do Espírito. Portanto, nós não precisamos de uma segunda bênção. Nós já temos a única e maior de todas as bênçãos que alcançou as nossas vidas. O que nós precisamos a cada dia é buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Mas isso não tem absolutamente nada a ver em falar uma língua que ninguém entende ou de ser levado por emocionalismo a repetir coisas que outros fizeram também sem entender. Em algumas igrejas as pessoas são chamadas à frente, diz assim, repita tal e tal palavra. Aí diz assim, alabaxúria, e manda o cara repetir alabaxúria. Aí diz, pronto, fulano foi batizado com o Espírito Santo, agora ele pode ser diácono na igreja. Agora ele pode ser presbítero na igreja. Agora ele pode ser pastor. Se não falar, você não vai ter língua. Né? E alguns até dizem assim, isso foi o que nós aprendemos assim e vai ser assim. Enquanto na Bíblia, meus irmãos, na igreja do Senhor, nós somos acostumados a dizer, a Bíblia diz assim, assim diz o Senhor nas Sagradas Escrituras. Então nós não repetimos o que nós aprendemos de homens, mas nós repetimos o que nós aprendemos de Deus, pois o Senhor é quem ensina através do seu Espírito. O objetivo do culto, irmãos, da vida cristã, de quando nós lemos a palavra é edificação. João Ferreira de Almeida se debruçou para traduzir a Bíblia na nossa língua. Nos dias atuais, missionários se dedicam a aprendendo línguas originais, línguas ágrafes, para traduzir a Bíblia na língua de tribos, de nações que ainda não têm a Escritura na sua própria língua materna. Mas o movimento pentecostal prefere falar numa língua que ninguém entende. Se é para falar numa língua que ninguém entende, para que traduzir Bíblia? A tradução da Escritura é para que todas as pessoas possam ouvir Deus falar na sua própria língua materna. No culto, o que edifica é o que a gente entende. E por isso, no final, a gente diz amém. Porque a gente entende, compreende, concorda, assina embaixo, porque a gente acredita que está de acordo com a palavra de Deus. Mas como dizer amém para o que não se entende? Portanto, irmãos, nós não somos das línguas estranhas. Nós somos da língua que é inteligível, que edifica, que transforma e que nos aproxima de Deus, do Deus que se revela e não do Deus que coloca mais véu em cima. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Baixe a sua fronte, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, mais uma vez te louvamos pela tua palavra, te louvamos por tê-la em nossa própria língua. Senhor, muito obrigado pela vida de João Ferreira de Almeida, muito obrigado pela vida de John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero e tantos outros irmãos do passado que trabalharam, Deus, para que a tua palavra chegasse na nossa língua portuguesa. Muito obrigado, Deus, pela diversidade que nós temos de versões, de capas, de estilos de Bíblia. Isso certamente, Senhor, tem promovido edificação nas nossas vidas. Te pedimos pelas nações que não têm este privilégio ainda, que o Senhor as alcance. Muito obrigado por podermos cultuar ao Senhor, cantando cânticos na língua que nós entendemos, ouvindo orações em que nós podemos dizer amém no final. Muito obrigado, Senhor, pelo hino que nós cantamos e podemos entender tudo o que Ele disse. Por isso percebemos a beleza do Evangelho do Senhor através daquilo que nos foi apresentado em cânticos, orações, hinos para nossa edificação. E nós saímos daqui, Senhor, alimentados, fortalecidos, nutridos, Senhor, exatamente porque nós compreendemos. Muito obrigado, Senhor. Já há no mundo e no Senhor mesmo mistérios demais que nós não conseguimos compreender. Mas muito obrigado, porque aquilo que nos é necessário, o Senhor já nos revelou pelo Teu Espírito. Obrigado por Jesus, o nosso Salvador. Morreu por nós na cruz do Calvário,
pagando a dívida do nosso pecado. Nós aprendemos isso porque alguém falou na nossa própria língua. Obrigado, Senhor, pela certeza que nós temos da eternidade junto à Tua presença, da convicção que nós temos que nada pode nos separar do Teu amor, Senhor. Absolutamente nada pode nos tirar de Ti, pois nós somos Teus. Isso nós aprendemos porque alguém nos falou na nossa própria língua. Obrigado, Senhor. Obrigado pela compreensão que o Senhor nos dá das verdades do Evangelho. E agora nós te pedimos, Senhor, como aqueles que compreenderam, nos ajuda não apenas a sermos ouvintes da palavra, mas sermos também praticantes, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre os irmãos que estão enfermos. Te pedimos a Tua bênção sobre aqueles que estão padecendo necessidade. Tem misericórdia da vida de cada um. Abençoa as famílias aqui presentes e toda a igreja do Senhor. Receber a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a igreja do Senhor que está aqui e espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Podem sentar, irmãos. Obrigado, Gigi, pelo apoio.